Você sabia que existe uma oração que pode colocar o seu dia inteiro debaixo da proteção divina antes mesmo de sair de casa? O Salmo 5 não é apenas um texto antigo, é uma declaração poderosa que abre portas celestiais sobre a sua manhã. Quando o rei Davi escreveu estas palavras, ele estava enfrentando inimigos reais, perigos visíveis e invisíveis, e descobriu o segredo de começar o dia na presença do Altíssimo. Hoje você vai aprender como usar esta oração milenar para blindar espiritualmente cada hora que está por vir. Fique até o final porque vamos orar juntos, palavra por palavra, este salmo transformador. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. O Salmo 5 começa com Davi clamando pela manhã ao Senhor. E isto não é coincidência, é estratégia espiritual. Quando acordamos, a nossa mente ainda não foi bombardeada pelas preocupações do dia, pelas notícias perturbadoras, pelas conversas negativas. É o momento em que podemos moldar o dia com oração antes que o dia nos molde com ansiedade. Davi diz no versículo 3: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Repare que ele não apenas ora, ele espera. Há uma diferença entre jogar pedidos ao céu e realmente posicionar-se na presença de Deus, aguardando resposta. Quando você ora o Salmo 5 pela manhã, está dizendo ao universo espiritual: hoje eu não caminho sozinho, hoje eu não decido sozinho. Hoje o meu Deus vai adiante de mim preparando o caminho. Este salmo nos ensina que a proteção divina não é automática. Ela é ativada pela oração intencional. No versículo 8, Davi faz um pedido específico. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Aqui está uma verdade profunda. Nós temos inimigos mesmo quando não os vemos. Não estou falando apenas de pessoas que nos querem mal, mas de forças espirituais, de circunstâncias adversas, de armadilhas escondidas no nosso caminho. Quantas vezes você saiu de casa e enfrentou situações que pareciam conspirar contra você? Um trânsito impossível que te fez perder um compromisso importante, uma discussão inesperada que arruinou o seu dia, uma notícia ruim que chegou do nada. O Salmo 5 nos ensina a pedir que Deus endireite o caminho antes de pisarmos nele. Quando oramos esta oração pela manhã, estamos pedindo que o Senhor remova obstáculos, desvie armadilhas, silencie acusadores e prepare cada encontro que teremos. Isto é colocar o dia sob proteção divina, de forma prática e real. Não é misticismo vazio, é fé baseada na palavra que funciona. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti nesta manhã, com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Antes que o sol ilumine completamente o nosso dia, antes que as responsabilidades nos chamem, antes que o mundo exija a nossa atenção, nós escolhemos Te buscar primeiro. Tal como Davi fez há milhares de anos, nós clamamos. Escuta as nossas palavras, Senhor. Atende ao nosso clamor. Tu és o nosso Rei e o nosso Deus, e a Ti dirigimos a nossa súplica. Pela manhã, Senhor, ouve a nossa voz. Pela manhã, Te apresentamos as nossas vidas, os nossos planos, as nossas preocupações, e ficamos aqui esperando a Tua direção. Não queremos correr adiante de Ti, não queremos tomar decisões sem a Tua sabedoria. Não queremos enfrentar este dia sem a Tua cobertura. Ensina-nos a esperar em Ti, a discernir a Tua voz em meio ao barulho do mundo, a reconhecer os Teus sinais em cada situação que enfrentarmos. Senhor, Tu não te comprases com a maldade. O mal não habita contigo. Os arrogantes não permanecem diante dos Teus olhos. Tu odeias todos os que praticam a iniquidade. E nós, Pai, queremos estar do lado certo desta equação espiritual. Queremos viver de forma que a Tua presença permaneça conosco, que a Tua aprovação esteja sobre as nossas ações, que a Tua paz habite nos nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes que permitimos que a maldade entrasse nos nossos pensamentos, que a arrogância dominasse as nossas atitudes,
que a iniquidade se disfarçasse de normalidade nas nossas escolhas. Purifica-nos hoje, Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus Cristo. Que possamos iniciar este dia limpos diante de Ti, sem peso de culpa, sem carga de pecado não confessado. Que a Tua santidade não seja um fardo impossível, mas sim um convite gracioso para vivermos em retidão. Pai, Tu destróis os que proferem mentiras, abominas o homem sanguinário e fraudulento. Neste dia, protege-nos de toda mentira que tentar nos enganar. Que não sejamos enganados por falsas promessas, por notícias manipuladas, por pessoas que usam palavras bonitas para esconder intenções ruins. Dá-nos discernimento sobrenatural para identificar a verdade em meio à confusão. Guarda os nossos lábios de proferir mentiras, mesmo aquelas pequenas que consideramos inofensivas. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Protege-nos também das pessoas sanguinárias e fraudulentas que possam cruzar o nosso caminho hoje. Se alguém planeja nos fazer mal, expõe as suas intenções antes que possam agir. Se alguém tenta nos enganar financeiramente, revela a fraude a tempo. Que nenhuma armadilha preparada contra nós prospere. Mas nós, Senhor, pela grandeza do Teu amor, podemos entrar na Tua casa. Com temor e reverência nos prostramos voltados para o Teu santo templo. Que privilégio imenso é este, Pai! Enquanto os ímpios são afastados da Tua presença, nós somos convidados a entrar. Não por merecimento próprio, não por sermos melhores que ninguém, mas pela grandeza do Teu amor imerecido. Nesta manhã nós entramos espiritualmente na Tua casa. Não precisamos estar num templo físico para estar na Tua presença, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. E mesmo quem ora sozinho agora, não está realmente sozinho, porque Tu prometeste nunca nos deixar nem nos abandonar. Nós nos prostramos diante de Ti com reverência e gratidão. Reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Guia-nos, Senhor, na Tua justiça, por causa dos nossos inimigos. Endireita diante de nós o Teu caminho. Esta é a nossa súplica mais urgente nesta manhã, Pai. Nós temos inimigos visíveis e invisíveis. Há pessoas que torcem contra nós, que falam mal de nós, que desejam o nosso fracasso. Há também forças espirituais de maldade, que operam nas trevas tentando destruir o propósito que Tens para as nossas vidas. Por causa de todos estes inimigos, nós precisamos da Tua orientação constante. Não podemos dar um passo sem Ti. Não sabemos qual caminho tomar em tantas decisões que precisamos fazer. Endireita o caminho diante de nós, Senhor. Remove as pedras de tropeço. Fecha as portas que não devemos atravessar. Abre as portas que preparaste para nós. Que o caminho fique tão claro que não haja dúvida sobre qual direção seguir. Guia-nos na Tua justiça, não na nossa própria sabedoria. Pai, a boca dos nossos inimigos não profere a verdade. O seu íntimo é cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua eles falam com falsidade. Nós reconhecemos que há pessoas assim ao nosso redor, Senhor. Pessoas que sorriem no nosso rosto, mas planejam a nossa queda pelas costas. Pessoas que falam palavras doces, mas têm veneno no coração. Pessoas cujas palavras trazem morte em vez de vida. Protege-nos destas pessoas hoje, Pai. Que não sejamos ingênuos ao ponto de confiar em quem não merece confiança. Dá-nos sabedoria para identificar aqueles que falam falsidade, que têm segundas intenções, que querem nos usar para benefício próprio. Mas também, Senhor, guarda-nos de nos tornarmos assim. Que a nossa boca profira a verdade, que o nosso íntimo seja limpo, que a nossa língua traga vida e edificação. Que sejamos instrumentos de bênção e não de destruição na vida de outras pessoas. Declara os culpados, ó Deus, que caiam em suas próprias intrigas. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra Ti. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos todos aqueles que nos fazem mal. Não vamos tomar vingança com as nossas próprias mãos. Não vamos retribuir mal com mal,
Não vamos conspirar contra quem conspira contra nós. A vingança pertence a ti, e tu retribuirás. Confiamos que a tua justiça é perfeita e que no tempo certo cada um receberá conforme as suas obras. Se há pessoas que estão tramando contra nós neste exato momento, que elas caiam nas próprias armadilhas que prepararam, que as intrigas que planejaram se voltem contra elas mesmas, que os planos malignos sejam expostos e fracassem completamente. Não por desejo de ver alguém sofrer, mas porque a tua justiça precisa prevalecer. Que aqueles que se rebelam contra ti sejam confrontados com a realidade da tua santidade, mas que se alegrem todos os que em ti se refugiam, cantem sempre de alegria. Estende a tua proteção sobre eles e que em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pai, nós nos refugiamos em ti nesta manhã. Tu és a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso lugar seguro. Quando as tempestades da vida vêm, quando os inimigos avançam, quando as circunstâncias parecem impossíveis, nós corremos para ti. E há alegria neste refúgio, Senhor. Não é uma alegria superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda que vem de saber que estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós escolhemos nos alegrar, não porque tudo está perfeito, mas porque tu és perfeito. Não porque não temos problemas, mas porque temos um Deus maior que todos os problemas. Estende a tua proteção sobre cada pessoa que está orando agora. Que sintam a tua cobertura como um manto invisível, mas real sobre as suas vidas. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o cercas com o teu favor como com um escudo. Esta é a nossa confiança, Pai. Tu abençoas aqueles que vivem em retidão, que buscam fazer a tua vontade, que escolhem te obedecer mesmo quando é difícil. E nós queremos ser contados entre os justos, não por perfeição própria, mas pela justiça de Cristo, que nos foi imputada. O teu favor nos cerca como um escudo, Senhor. Não apenas na frente, mas em todos os lados. Acima, abaixo, à direita, à esquerda, atrás e à frente. Estamos completamente protegidos pelo teu favor. Hoje, que este escudo desvie toda a flecha do inimigo, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que todo plano maligno seja frustrado, que cada porta que o diabo tenta abrir seja fechada pelo teu poder, e que cada porta que tu abres ninguém possa fechar. Cercados pelo teu favor, nós avançamos neste dia com confiança e coragem. Senhor, nós pedimos proteção específica sobre as nossas famílias neste dia. Que o teu escudo de favor cubra cada membro da nossa família, desde o mais velho até o mais novo. Protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho, nas suas viagens, nas suas interações. Que nenhum acidente os alcance, que nenhuma doença os atinja, que nenhuma palavra negativa os desencoraje. Protege os nossos filhos nas escolas, nas ruas, nos lugares onde estiverem. Livra-os de más companhias, de influências destrutivas, de perigos visíveis e invisíveis. Que anjos do Senhor acampem ao redor deles e os guardem em todos os seus caminhos. Protege os nossos pais idosos. Dá-lhes saúde e lucidez mental. Que não sejam vítimas de golpes, de quedas, de doenças súbitas. Protege os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos sobrinhos, toda a nossa árvore genealógica. Que a bênção do Senhor alcance cada ramo da nossa família. Pai, coloca proteção sobre as nossas casas neste dia. Que a tua presença habite em cada cômodo, em cada canto, em cada espaço. Que a nossa casa seja um lugar de paz, onde o inimigo não tem permissão de entrar. Protege a nossa casa de ladrões, de incêndios, de inundações, de qualquer desastre natural. Que os nossos bens estejam seguros, não porque confiamos nas coisas materiais, mas porque tudo o que temos vem de ti e queremos cuidar bem dos recursos que nos confiaste. Abençoa também as nossas entradas e as nossas saídas. Quando sairmos de casa hoje, que saiamos cobertos pelo sangue de Jesus. Quando voltarmos, que voltemos em paz, trazendo boas notícias. Que a nossa casa seja um lugar de refúgio, não apenas para nós, mas também para quem precisa de ajuda. Que a hospitalidade reine, que o amor seja evidente, que a presença de Deus
seja sentida por todos que entrarem. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos empregos e fontes de renda, que o nosso trabalho seja abençoado hoje. Dá-nos produtividade, criatividade, eficiência. Que sejamos reconhecidos como trabalhadores excelentes, não para a glória própria, mas para que o Teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Protege-nos de demissões injustas, de cortes orçamentais que possam nos afetar, de mudanças organizacionais prejudiciais. Se há reestruturações acontecendo, que o Teu favor nos destaque e nos mantenha. Se há avaliações de desempenho que sejam positivas, se há oportunidades de promoção, que sejam concedidas a nós. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego hoje. Que esta seja a semana em que recebem a ligação esperada, a resposta positiva, a oferta de trabalho. Para os empresários, abençoa os negócios, envia clientes, aumenta as vendas, multiplica os lucros. Que nenhum negócio fraudulento nos engane, que nenhum parceiro desonesto nos prejudique. Pai, coloca proteção sobre a nossa saúde física neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico para resistir a doenças. Que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo prejudicial consiga nos atacar com sucesso. Protege os nossos órgãos vitais. O coração batendo no ritmo certo. Os pulmões respirando com facilidade. O fígado filtrando as toxinas. Os rins funcionando perfeitamente. Que o nosso cérebro esteja alerta e focado, que a nossa visão esteja clara, que a nossa audição esteja aguçada. Se há alguma dor no corpo, ordena que cesse agora em nome de Jesus. Se há alguma inflamação, determina a cura. Se há alguma doença tentando se manifestar, corta-a pela raiz antes que cresça. Para aqueles que vivem com doenças crônicas, concede alívio dos sintomas, eficácia nos tratamentos, esperança de melhoria. Que hoje seja um dia de vitalidade e energia para todos nós. Que nos sintamos bem, que tenhamos disposição para cumprir as nossas tarefas, que o cansaço não nos domine. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa saúde mental e emocional. Guarda a nossa mente de pensamentos depressivos, de ansiedades paralisantes, de medos irracionais. Que a nossa mente esteja cheia dos Teus pensamentos, da Tua paz, da Tua perspectiva sobre a vida. Quando pensamentos negativos tentarem invadir, dá-nos autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. Quando memórias dolorosas tentarem nos assombrar, cura as feridas emocionais que ainda sangram. Para aqueles que lutam contra a depressão, traz esperança renovada. Para aqueles que enfrentam ansiedade, concede paz que excede todo o entendimento. Para aqueles que sofrem de transtorno de pânico, quebra as correntes do medo. Para aqueles que carregam traumas do passado, inicia hoje um processo profundo de cura interior. Restaura a alegria de viver, renova o desejo de seguir em frente, reaviva os sonhos que foram enterrados pela dor. Que terminemos este dia emocionalmente mais fortes do que começamos. Pai, coloca proteção sobre os nossos relacionamentos neste dia. Guarda os nossos casamentos de conflitos desnecessários, de mal-entendidos que podem ser evitados, de palavras duras que deixam cicatrizes. Que haja comunicação saudável entre cônjuges, que haja paciência mútua, que haja amor que cobre multidão de pecados. Para os casamentos em crise, traz reconciliação. Para os casamentos frios, reacende a chama. Para os casamentos sob ataque espiritual, levanta uma parede de proteção que o inimigo não possa atravessar. Protege também as nossas amizades. Que as amizades verdadeiras sejam fortalecidas e as falsas sejam expostas. Livra-nos de amigos tóxicos que drenam a nossa energia, que nos influenciam negativamente, que nos afastam de Ti. Rodeia-nos de pessoas que nos edificam, que nos incentivam, que nos apontam para Cristo. Que sejamos também esse tipo de amigo para outros. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas finanças de forma mais profunda. Que o dinheiro que ganhamos seja abençoado e multiplicado. Que as nossas contas sejam pagas em dia e ainda sobre. Protege-nos de gastos impulsivos, de compras desnecessárias,
de desperdício de recursos. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que recebemos, para poupar quando possível, para investir com inteligência. Livra-nos de dívidas opressoras. Se há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las mais rápido do que o natural permitiria. Abre portas de renda extra, de oportunidades financeiras legítimas, de bênçãos inesperadas. Protege-nos de golpes financeiros, de esquemas fraudulentos, de investimentos arriscados, disfarçados de oportunidades. Que nenhum ladrão roube o que é nosso, que nenhum hacker invada as nossas contas, que nenhum erro bancário nos prejudique. Ensina-nos a ser generosos, a dizimar fielmente, a ofertar com alegria, que experimentemos a verdade de Malaquias, que quando abrimos as janelas do céu, as bênçãos são tantas que não há espaço suficiente para contê-las. Pai, coloca proteção sobre os nossos sonhos e propósitos. Há planos que tu colocaste no nosso coração, visões que nos deste, chamados que precisamos cumprir. Protege estes sonhos de serem roubados pelo desânimo, pelo medo, pela procrastinação. Dá-nos coragem para dar os passos necessários, mesmo quando parecem assustadores. Dá-nos perseverança para continuar quando os resultados demoram a aparecer. Dá-nos sabedoria para distinguir entre os sonhos que vêm de ti e aqueles que são apenas desejos da carne. Que os sonhos divinos se cumpram no tempo certo, da forma certa, com os resultados certos. Protege-nos também de sonhar pequeno demais. Tu és um Deus grande que faz coisas grandes. Expande a nossa visão, amplia a nossa fé, aumenta as nossas expectativas. Que não limitemos o teu poder com a nossa incredulidade, que sonhemos sonhos dignos de um Deus todo-poderoso. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos testemunhos, que a nossa conduta hoje seja irrepreensível diante de todos, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo, que as nossas reações demonstrem a tua graça. Protege-nos de cairmos em tentação, de cedermos ao pecado, de mancharmos o teu nome através das nossas falhas. Se formos tentados, dá-nos força para resistir. Se formos provocados, dá-nos mansidão para não revidar. Se formos mal compreendidos, dá-nos paciência para esclarecer. Que o nosso testemunho seja tão forte que outros desejem conhecer o Deus que servimos. Que a nossa vida seja uma carta aberta lida por todos, mostrando claramente o poder transformador do Evangelho. Protege-nos de escândalos, de situações comprometedoras, de acusações falsas, que possam destruir a nossa reputação. Que a nossa integridade seja evidente a todos. Pai, pedimos a tua proteção sobre os nossos filhos, de forma ainda mais específica, onde quer que estejam neste momento, que sintam a tua presença. Se estão na escola, dá-lhes concentração para aprender, sabedoria para compreender, memória para reter o conhecimento. Protege-os de bullying, de violência, de abuso de qualquer tipo. Que os professores sejam justos com eles, que os colegas sejam amigáveis, que o ambiente seja propício ao desenvolvimento. Se estão em casa, que usem o tempo com sabedoria. Protege-os dos perigos da internet, das redes sociais tóxicas, dos conteúdos inapropriados. Dá-lhes discernimento para escolher o que assistem, o que leem, com quem conversam. Guarda os seus corações de serem contaminados pela maldade deste mundo. Que cresçam em estatura, em sabedoria e em graça, assim como Jesus cresceu. Que se tornem adultos piedosos, íntegros, que honram a ti e aos pais. Senhor, coloca proteção sobre os nossos veículos e deslocamentos hoje. Se vamos dirigir, que tenhamos atenção redobrada, reflexos rápidos, decisões acertadas no trânsito. Protege-nos de acidentes, de colisões, de atropelamentos. Que os nossos carros funcionem perfeitamente, sem falhas mecânicas, sem pneus furados, sem problemas inesperados. Se vamos usar transporte público, que as viagens sejam seguras, que cheguemos aos destinos no horário, que não sejamos vítimas de assaltos ou violência. Para aqueles que viajam longas distâncias hoje, que a jornada seja tranquila. Protege-os nas estradas, nos aeroportos, nas rodoviárias.
Que não haja atrasos significativos, que não percam conexões importantes, que cheguem bem aos seus destinos. Ordena aos anjos que guardem os caminhos, que afastem perigos, que sinalizem rotas alternativas quando necessário. Que cada viagem seja coberta pelo sangue de Jesus, do início ao fim. Senhor, coloca proteção sobre as nossas decisões neste dia. Vamos tomar várias decisões hoje, algumas pequenas e outras grandes, que todas sejam guiadas por Ti. Quando tivermos que escolher entre duas ou mais opções, revela claramente qual é a Tua vontade. Não permitas que tomemos decisões impulsivas que vamos lamentar depois. Não permitas que sejamos pressionados a decidir antes do tempo certo. Dá-nos paz nas decisões corretas e inquietação nas erradas. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, sussurrando direção aos nossos ouvidos espirituais. Para decisões financeiras, dá-nos prudência. Para decisões relacionais, dá-nos discernimento. Para decisões profissionais, dá-nos sabedoria. Para decisões espirituais, dá-nos clareza. Que não erremos o alvo por falta de buscar a Tua orientação. Que paremos, que oremos, que esperemos a Tua resposta antes de agir. Pai, pedimos proteção contra todo tipo de acidente neste dia. Protege-nos de quedas, de cortes, de queimaduras, de qualquer tipo de ferimento físico. Que não tropecemos, que não escorreguemos, que não nos machuquemos de forma alguma. Protege-nos também de acidentes domésticos, vazamentos de gás, curtos-circuitos, objetos que caem, situações perigosas em casa. Protege-nos de acidentes de trabalho, máquinas que falham, ferramentas que escapam, situações de risco no ambiente profissional. Para aqueles que trabalham em profissões perigosas, bombeiros, policiais, militares, trabalhadores da construção, que o Teu cuidado seja redobrado. Que voltem para casa sãos e salvos no final do dia. Que nenhum acidente trágico aconteça hoje com nenhuma família que está orando agora. Que este seja um dia marcado pela proteção sobrenatural de Deus sobre cada vida. Senhor, coloca a proteção sobre o nosso sono quando chegarmos ao final deste dia. Que possamos dormir em paz, sem insônias, sem pesadelos, sem pensamentos perturbadores. Que o sono seja reparador, que acordemos amanhã descansados e renovados. Protege-nos enquanto dormimos quando estamos mais vulneráveis. Que anjos montem guarda ao redor das nossas camas. Que nenhum ladrão entre nas nossas casas durante a noite. Que nenhum mal nos alcance enquanto estamos inconscientes. Dá-nos sonhos que vêm de Ti, revelações que precisamos receber, direções para o dia seguinte. Que o sono não seja desperdiçado, mas usado pelo Teu Espírito para nos restaurar física, mental e espiritualmente. Para aqueles que sofrem de insônia crônica, traz cura. Para aqueles atormentados por pesadelos, quebra as correntes espirituais que causam isso. Que a paz de Deus guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, mesmo enquanto dormimos. Pai amado, o nosso coração transborda de gratidão por esta oportunidade de nos apresentarmos diante de Ti nesta manhã. Obrigado por sempre nos escutares, por nunca estares ocupado demais para atender aos nossos clamores, por Te importares genuinamente com cada detalhe das nossas vidas. Agradecemos pela Tua presença constante que nos acompanha em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Tu nunca nos abandonaste e nunca nos abandonarás. Esta é a nossa confiança inabalável. Obrigado por nos permitires viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça imerecida, mas abundante. Que cada manhã seja realmente um novo começo, uma nova oportunidade de caminhar contigo, guiados por esta oração poderosa do Salmo 5. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em cada decisão que tomarmos hoje, em cada ação que executarmos, em cada palavra que pronunciarmos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai Celestial, por Tua fidelidade que nunca falha, por atenderes às nossas orações no tempo certo e da forma certa. Agradecemos por caminhares conosco a cada instante, segurando a nossa mão nos momentos difíceis, celebrando conosco nos momentos alegres, nunca nos deixando sós em circunstância alguma.
Reconhecemos a bênção imensa de despertar com esperança renovada a cada manhã, sabendo que vivemos debaixo de Tua proteção soberana e absoluta. Declaramos que cada novo amanhecer é uma oportunidade preciosa para honrar-Te em tudo que fazemos, para refletir o Teu caráter, para ser luz neste mundo de trevas. Que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração do Salmo 5 tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento nesta manhã. Escreva Amém nos comentários como confirmação da sua fé e do seu acordo com tudo que oramos juntos. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mensagens que edificarão a sua caminhada espiritual diariamente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia e sempre. Que você experimente a proteção divina de forma tangível, que sinta a presença de Deus em cada momento. Que termine este dia com um testemunho poderoso da fidelidade do Altíssimo. Vá em paz, vá protegido, vá abençoado. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.